todos, aqui é a pastora Lorena. Vou falar um pouquinho sobre o profeta Abacuque. Hoje está um dia de frio, um dia de ficar agasalhado, mas a gente vai falar desse profeta. Antes da gente entrar no livro de Abacuque, a gente vai entender um pouquinho o contexto dessa história. Abacuque, ele vai profetizar assim que o rei Josias morre, O rei Josias é aquele que fez uma reforma, no templo. Ele faz uma reforma espiritual. Ele começa a colocar dentro de Jerusalém a adoração ao único Deus, E começa a retirar essas práticas pagãs. Só que ele morre e quem, assume o trono é o rei Jeoacás. O rei Jeoacás, ele inicia uma degradação espiritual, Jeoacás foi, na Bíblia relata, que ele foi um rei mau. E ele foi o primeiro rei a morrer no exílio. Ele reinou, durante 3 meses e foi retirado pelo trono, pelo rei Neco, o rei do Egito. E logo depois, 4 reis consecutivos com pouco tempo, de história, e que o rei Abacuque, o profeta Abacuque, ele vai começar, a fazer alguns questionamentos a Deus. Logo em seguida, o rei Eleoaquim, ele é o filho de Jeoacás, ele assume o trono, E ele está sobre Jerusalém, agora está sobre o domínio do rei do Egito, Neco. Como assim? Eles começam a pagar tributo ao Egito. Os assírios, ele entra em decadência, isso já é a profecia de Naum, sendo cumprida. A queda também do Egito e a Babilônia se tornando, nesse tempo, um império mundial. Aí, Jerusalém começa a pagar tributo, à Babilônia. Só que o rei, o nome dele de Eleoaquim vai mudar para Jeoaquim. E mais lá na frente ele vai se revoltar contra a Babilônia. E aí acontece a primeira invasão da Babilônia. A invasão da Babilônia ele se divide em 3 partes. A primeira parte é com o rei Jeoaquim, em que a Babilônia vai lá, ele pega, pro exílio os nobres da cidade, e nesse contexto Daniel ele vai pro exílio, tá? Aí, como eu disse, Joaquim ele se revolta, resolve não pagar mais tributo, e quem o assume é o seu filho Joaquim. O seu filho Joaquim, ele é um período de tempo em que ele governa durante também 3 meses. Aí a segunda a invasão da Babilônia. Nessa segunda invasão ele invade o templo, retira tudo aquilo, que é interessante financeiramente, dentro do templo. E Joaquim, ele é morto, A Bíblia não relata, como ele morre. E quem assume é seu tio Zedequias. Zedequias, também é o último rei de Jerusalém. Depois de Joaquim, não existe outro rei, em Jerusalém, Ele é morto, não fala como ele é morto também, ele sonega imposto, Ele marca o colapso de Jerusalém, Ele é cativo, para a Babilônia, mas dentro desse cativo não relata como ele é morto. E a profecia de Jeremias, ele se cumpre, Os filhos dele é morto na frente dele, os olhos dele são arrancados, E o templo, ele é destruído, Jerusalém é destruído, os muros é destruído. Aonde, o profeta Abacuque entra nessa história toda. O diálogo com Deus, eu adoro, quando a gente está em uma oração que não é um monólogo com Deus, é um diálogo com Deus, E nesse primeiro capítulo, o profeta Abacuque, ele vai questionar a Deus algumas coisas. Ele vai dizer assim:
Senhor, você não está vendo, você não vê o que o povo de Jerusalém está passando, né? E ele está falando exatamente dessa injustiça social, né? Que vem sendo relatada, a maioria dos profetas, eles vão relatando sobre essa injustiça social, essa degradação espiritual continua sendo a mesma, né? O pagão, né? Deuses pagão dentro, né, de Jerusalém, no templo, né? Essa diversidade de religiões, né, dentro de Jerusalém, mas, no entanto, todavia, o povo de Jerusalém, de Judá, eles têm, né, um único pensamento: o templo está aqui em Jerusalém e Deus não vai destruir o templo. Esse é o grande mal, né, da pessoa achar que a justiça de Deus ela só vai cair para o ímpio, né? Mas a correção de Deus ela também vem para o justo, né? Ela vem principalmente para aquele que se qualifica pastor, apóstolo, e Deus ele vem com essa justiça primeiramente para esse povo. Não é para o ímpio, não é para aquele que não conhece a palavra de Deus, não é para aquele que está caminhando para a fé. É aquele que se intitula, né, líderes da fé. E Abacuque, ele vem com esses questionamentos, né? Senhor, será que, né, tu não vê tudo aquilo que ele está passando? Senhor, tu não és o Deus desde a eternidade. Meu Deus, tu és santo, tu não morrerás. O Senhor, tu não indignas essa nação e não executa juízo. Então, isso daqui é no capítulo 1, né? No versículo 12, imagina, né, a indignação desse profeta. Esse profeta, ele está com muitos de nós indignados com essa injustiça social, com essa exploração, né? Graças a Deus, né, a justiça, ela vem se levantando com esses estelionatários da fé. Graças a Deus, porque eles vêm carregando, né, o povo de Deus com promessas que nem ele pode cumprir. Vamos nos sacrificar mais, vamos doar nossa casa, vamos fazer fogueira santa, vamos dar o trismo. Então, graças a Deus, a justiça vem se levantando em favor daquele que é desavisado, daquele que a fé dele, ele confia tanto em Deus que acha que realmente se ele doar a casa, se ele se sacrificar mais, se ele der tudo que ele tem, algo extraordinário vai acontecer na sua vida. E no capítulo 2, já é Deus, ele dando a resposta. E talvez a resposta de Deus não seja aquilo que queremos ouvir. Muitas vezes a gente começa uma campanha de oração dentro da nossa igreja porque algo, né, tá em desordem, né? Parece que o juízo de Deus está sobre aquele lugar. E a resposta de Deus é uma que não se agrada aos nossos ouvidos. E a resposta de Deus a Abacuque, no primeiro momento, não se agrada. Porque ele vai dizer, olha, ele vai começar no contexto da Babilônia. Ele vai falar, né, sobre essa possível invasão da Babilônia. E Abacuque, ele vai questionar a Deus sobre isso. Ele vai dizer assim, Senhor, a gente é mau, né? A gente é injusto, mas os babilônicos são piores do que nós. Então, só que tem um detalhe. Quem conhece a Deus não é os babilônicos, é os judeus. Quem deveria servir a Deus não é os babilônicos, é os judeus, né? E Deus, ele tá olhando a sua balança de justiça, é muito, é justa, né? Não tem esse... E então, eu sempre digo assim, a balança de Deus, na hora da defesa, é né, aquele que está sendo explorado, né? Porque é algo que eu não deveria fazer e faço, né? Então, Deus, ele vem, né, na proteção,
advogar pelo pequeno. Como eu sempre digo, Jesus ele responde, eu vim, né, para os doentes, eu não vim para os sãos. Então ele veio para aquele que é o pobre, o necessitado, é a viúva, o explorado, o doente, né? Não veio para os sãos. Então, eu sempre falo, a balança de Deus nessa situação, mas a balança de Deus aqui está sendo justa, né? E Abacuque está dizendo, eles são piores do que nós, né? Mas Deus, ele quer dar um basta. Deus, ele só corrige aquele que ama. Para Jerusalém. Jerusalém, ele vê como o templo de Salomão um amuleto da sorte, que Deus não vai tocar, porque o templo está aqui, né? E Deus, ele vem falar dessa invasão da Babilônia sobre Israel. E a gente vai ver aqui, ó, a resposta do Senhor no versículo 2. Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo de designação. Ela fala do fim e não falhará, ainda que desmorone, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Então Deus está falando do juízo a Jerusalém, ao povo de Judá. Deus, ele está corrigindo um povo que vem com sucessivos erros, os mesmos erros, as mesmas demandas, né, sociais. E, como eu digo, é um questionamento, uma palavra atemporal, atemporal. A gente vai ver muito, né, sobre essa justiça social até hoje. Até hoje a gente vai ver essa injustiça social, essa exploração da fé, né, o der tudo. E você acha que Deus, ele se agrada, Deus é longânimo, ele dá tempo da gente se consertar. Eu nunca vi, né, alguém que Deus chame em juízo, né, que se arrependeu, que Deus, ele não colocou a mão. Mas às vezes as pessoas, elas assim, olha, tá errado, essa sua colocação não é correta, né? Eu prefiro perder um braço do que confessar o meu pecado. E tá tudo bem. Com Deus tá tudo bem. Só que essa representação de Deus, né? Ele não vai permitir que siga em frente. Não vai permitir que siga em frente. Jesus, eu acho que eu já falei em outros vídeos. Jesus, né? Ele multiplica dois peixinhos e 5 pães. Quando termina tudo, sobra o sexto, ele desguarda. Ele não diz joga fora, né? Então, Jesus está nos ensinando, né, que precisamos sim, não é tempo de ostentação, não é tempo de ostentação, né? Não é tempo da gente estar jogando fora. Por quê? Que eu acho muito, a minha visão, eu acho muito inadequado, né, algumas influenciadoras gospels, né, elas fazerem propaganda de uma loja, de algo, e elas dizem assim, olha, a minha vestimenta, aquilo que eu tô vestindo hoje, ela faz uma propaganda e diz assim, é apenas R$ 1.000. Agora, se você olhar, né, em um contexto social, R$ 1.000 é praticamente, né, um salário, mais que a metade que um salário mínimo. Tem pessoas que elas sobrevivem, né, com esse valor, R$ 1.600. Quantas vezes eu fui, né, na rua e encontrei pessoas que trabalham, que a gente diz assim, que a pessoa diz assim, você pode deixar uma marmita aqui pro meu marido? Eu pergunto, onde tá trabalhando? E por que vocês estão morando na rua? Ah, porque o dinheiro que a gente tem, ou a gente come, ou a gente paga o aluguel. Então, aí a gente quer falar da palavra de Deus com tanta ostentação. São mulheres, são influenciadoras
que se colocam em um closet abarrotados de roupa. Olha, é assim que você deveria ir para a igreja, eu concordo, eu acho válido, né? A gente ensinar nossas mulheres, né, uma vestimenta adequada para ir para a casa do Senhor. Mas eu não acho válido esse tipo de ostentação. É algo que é uma. Não vou falar que é injustiça social, por quê? Que você não fala que porque a pessoa trabalha, ela conquistou o dinheiro dela, ela usa o que ela quer, mas eu acho que você fazer isso em né, em um status do Instagram é meio complicado. É meio complicado, né? A gente pedir arrecadação para os moradores de rua enquanto a gente está muito bem. Fazendo um churrasco, enquanto a gente está muito bem ostentando em restaurantes caros. Então, o jugo é para um, enquanto eu tô bem, né? A gente vai para uma live, para água, aí, gente, vamos ajudar a casa do Senhor. E as atitudes são totalmente ao contrário. E Deus não é esse Deus de ostentação. Deus não é esse Deus de injustiça. Não é. Né? Então, Abacuque, ele vem fazer esse tipo de questionamentos que nós mesmos fazemos. Nós mesmos fazemos. E dentro dessa leitura aqui, eu sempre digo, esse estudo é diferente de um sermão. O sermão, né, a exegética, né, a interpretação é diferente, é diferente. Aqui o contexto, né, de algo que é do versículo, né, que eu posso dizer, que é muito forte, ele está dizendo, ainda que a figueira não floresça, né, então ele está dizendo, Senhor, eu acredito, que mesmo que a figueira não floresça, eu sei que a tua mão está sobre esse lugar. Eu acredito na sua disciplina. Eu acredito na sua mão. Então, o contexto, colocando como estudo bíblico, é isso que Abacuque está falando. Eu acredito. E quantos de nós será que acredita na mão do Senhor? Né? Acredita que mesmo que a figueira não floresça, a gente vai continuar, né, confiando no Senhor. Então, eu quero que você fique, né, com esse estudo, fique com essas reflexões, não fique só na minha palavra, acredite que algo extraordinário Deus ainda tem a te falar sobre essas questões, né? Que os pequenos profetas, né? Eles, inclusive os grandes, né? Os profetas em si, eles vão relatando, né? Ao longo da sua caminhada. Por quê? Porque algo revoltava sobre os ministérios dele, né? A gente acha que ministério é abrir um templo. Não, o ministério é você trazer a luz do Senhor, a verdade. O ministério é você ensinar. Jesus, ele estava no caminho ensinando o quê? Não era ensinando a ostentação, não era ensinando, né, essa desigualdade social, essa exploração, né, social. Jesus não estava ensinando isso, né? Jesus, ele estava preparando um povo para a Nova Jerusalém. E eu sempre digo assim, quando a gente vai ver o templo de Salomão, a gente vai falar quem é Ageu. A gente vai ver um templo glorioso. E Deus, ele traz, né, com a devastação de Jerusalém, um templo, né, de Zorobabel, um templo simples. Talvez era para ensinar aquele povo, aquele que deveria, né, cuidar do templo, que Deus, e fazia do templo um amuleto, que Deus, ele não precisa de templo. Que Deus, ele não precisa dessa desigualdade, dessa ostentação. Tá?
Então, a gente precisa refletir muito. Claro que quando a gente vai lá falar em Ageu, a gente vai falar sobre essa questão do templo, né? A gente vai falar sobre tudo isso, mas eu quero que você fique com essa reflexão hoje. Eu oro a Deus um dia abençoado, um dia na presença, que Deus, ele te cubra de sabedoria e inteligência. Amém e amém.